Boa noite, irmãos. O texto para o sermão dessa noite está no profeta Isaías, no seu capítulo 40, primeiro e segundo versículo. Isaías 40, primeiro e segundo versículo. É um texto curto, apenas 2 versículos, mas que tem um lugar muito especial no meu coração e eu tenho pensado bastante nele essa semana. E espero que seja bênção, como nossa última mensagem desse ano, terminarmos o ano com o consolo e o amor do nosso Deus. Isaías 40, primeiro versículo e segundo versículo dizem o seguinte: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida, um texto tão antigo, um texto que já foi lido por milhões de pessoas, por séculos e séculos, mas que hoje foi lido mais uma vez, Pai, porque nós cremos e sabemos que a tua palavra é inspirada e que o Senhor fala conosco através dela. E pedimos que o teu Espírito, que inspirou Isaías, que iluminou tantos irmãos nossos nesses últimos milênios, a partir dessa palavra, nos ilumine nessa noite, para que nós possamos olhar para ela, ouvir a tua voz e sermos consolados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no final desse ano eu tive a oportunidade, eu diria até o privilégio, de poder pregar partes do profeta Isaías. Um profeta, talvez alguns dizem que seria a Bíblia em resumo, um profeta messiânico, né? Todos são, mas Isaías tem um lugar muito especial no coração de muitos cristãos, porque é um livro que fala muito sobre a vinda do Messias, fala muito de temas essenciais da fé cristã, da fé judaica. E nessa noite eu quero terminar esse ano com esse texto bem curto, que começa a segunda parte do livro de Isaías, uma parte agora voltada para o povo que iria para o cativeiro e como eles deveriam lidar com essa dificuldade toda, e que tem muitas palavras de consolo para um povo que está sofrendo. Na verdade, nesse caso, iria ainda sofrer por conta dos seus pecados, mas que isso não teria uma duração indeterminada. Esse texto ele foi escrito numa época em que o povo tinha como rei o rei Ezequias. Nós vamos falar um pouquinho dele no próximo ano. Um rei que, no geral, no balanço de sua vida, foi um rei muito bom. Era um rei temente a Deus, um rei que honrava o Senhor com a sua vida, com o culto, com tudo mais. Mas ele era um pouco tolo, às vezes. No final da sua vida, quando uma embaixada da Babilônia foi até Jerusalém, ele começou a mostrar os tesouros do palácio e tudo que tinha para a embaixada da Babilônia. E o profeta fala: Rei, você não devia ter feito isso. Por causa disso, dos pecados do povo, da maneira tão dura como você rejeitar a minha voz, a Babilônia virá, tomará tudo e vocês serão levados como cativos para lá por 70 anos. E o rei Ezequias reagiu como? Quando vai ser isso? Daqui a um tempo. Ufa, ainda bem que não vai ser na minha época. Esse era o rei Ezequias, um homem crente, mas um homem um pouco simples, às vezes até demais, no seu pensamento. E nessa época de caos, em que a sentença tinha sido decretada de que eles iriam para o cativeiro, que ia ser a maior vergonha da história do povo de Israel, o profeta Isaías escreve agora a segunda parte do seu livro, ele pelo menos profetizou e alguém escreveu a segunda parte do livro, mostrando o que esse povo que vai sofrer tem que lembrar no sofrimento. E por que isso é importante para a gente, né? Afinal de contas, a gente não está passando por uma guerra, por alguma crise nacional aqui no Brasil, nem mesmo no seio da nossa igreja. Mas nós vivemos em um mundo que sofre os efeitos do pecado, o mesmo pecado que afetou o povo de Deus no passado. O povo de Israel, na verdade aqui o povo de Jerusalém, foi levado ao cativeiro por conta dos seus pecados e experimentou lá as consequências disso. Privação, humilhação, a morte, a vergonha e todos os resultados do pecado do mundo, que nós hoje continuamos experimentando porque vivemos no mesmo mundo quebrado. Então, para esse mundo quebrado que nós vivemos e para aquele mundo destruído pelo pecado do próprio povo na época de Isaías, que esse texto foi escrito. E ele começa com a gente com uma introdução muito forte, em que Deus diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhe. E ele vai falar o que tem que ser dito, o que vai servir de consolo. E essa mensagem, dita na época de Isaías e que é dita hoje novamente na leitura da palavra, ela vai nos chamar a olhar para o consolo do nosso Deus. Eu não sei se você está bem essa noite. Eu, por conta talvez do cansaço, noites mal dormidas com meu filho, eu não sei o que está acontecendo, mas hoje cheguei em casa e estava ruim, a tarde inteira, mas é prova disso. Ela chegou: amor, aconteceu alguma coisa? Não. Teve algum problema na igreja? Não.
Você bateu o carro? Não. Você está doente? Não. Eu só não estava muito bem. Eu emocionalmente fiquei meio, não sei, não estava muito bem hoje. A gente vive num mundo meio assim. Nós somos meio assim. A gente não tem dias que não são os melhores dias da nossa vida. E o consolo de Deus, ele é sempre bem-vindo. O consolo de Deus, ele nos ajuda em dias comuns e ruins, como foi o meu hoje. Um dia estranho, mas que está melhorando. Hoje está muito melhor agora aqui na igreja com os irmãos. Mas tem dias ruins na nossa vida, em que você vai passar por luto, vai passar por sofrimento, vai passar por lutas. E nessa hora, a gente tem que lembrar da palavra do nosso Deus, porque se a gente não procurar este consolo, a gente vai tentar saciar o nosso coração com qualquer outra muleta que esse mundo possa oferecer. E por isso que essa noite eu quero falar para os irmãos sobre o consolo de Deus. E esse consolo que Ele nos dá, ele tem 3 pontas, 3 maneiras como Deus nos consola, e é isso que você tem que lembrar durante todo esse ano que vem pela frente. Eu não sei o que vai acontecer com você, mas eu sei que você vai ter dificuldades. Isso aqui não é pastor jogando praga na sua vida, não. Mas nós vivemos em um mundo difícil. Jesus falou que nós teremos tribulações nesse mundo, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então eu espero que essa palavra dessa noite fique no seu coração durante todo esse ano. Quando você tiver dias difíceis, lembre desse texto. Quando você estiver ao lado de alguém passando por dias difíceis, lembre desse texto, porque ele nos mostra o consolo do nosso Deus. Então ele começa dizendo, como já mencionei, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então o texto começa mostrando uma iniciativa de Deus. Deus mesmo é aquele que quer consolar. E os comentaristas ficam brigando, querendo saber quem que é esse que tem que consolar. Porque não parece ser o Isaías, está no plural, consolai, vocês consolem, né? Vós consolais o povo, né? Consolai, falai, são verbos que estão no plural. Quem que está fazendo isso aqui? Quem que vai consolar o povo? E uns falam que são os anjos, ouvindo isso aqui no céu, outros falam que é o povo no cativeiro que tem que consolar uns aos outros. Eu acho que, na verdade, é uma mistura de tudo isso. O que Deus está dizendo, em outras palavras, seria o seguinte: eu tenho um desejo muito forte no meu coração. Eu quero que o consolo que há em mim alcance o povo. E ele diz isso, no coração de Deus pulsa essa verdade de maneira tão forte que os anjos no céu escutam, e o povo dele, sintonizado com o seu coração, escuta isso na terra através do profeta e ecoa isso para todo mundo. A grande questão é que não é exatamente quem vai fazer isso na prática. Eu espero que seja você e eu a fazer isso no dia a dia. Mas a grande questão é que isso parte do coração de Deus. Deus quer trazer consolo para o seu povo que está passando por dificuldade. E ele diz 2 vezes, consolai, consolai o meu povo. Eu tenho um desejo profundo no meu coração de que aqueles que estão sendo oprimidos pelo pecado, pela violência que há no mundo, pelos efeitos da queda, que eles encontrem descanso e consolo. O nosso Deus se importa com você. Olha o 2º versículo. Falai ao coração. Deus quer falar com o seu coração. Ele quer alcançar as mais profundas partes do seu ser. Ele quer, com a palavra dele, que nós estamos lendo, que já lemos 2 vezes essa noite, que ela entre tão fundo no seu ser, que você sinta o consolo de Deus. Essa é a vontade de Deus com esse texto. Se você não sentir isso aqui, você não entendeu o texto, porque é exatamente o que Deus quer. Ele quer que você entenda no mais profundo do seu ser, o quanto Ele quer que você sinta o consolo dele, o quanto que você perceba que Ele está do nosso lado, nos dias mais fáceis e nos dias mais difíceis, no meio das lutas e no meio das vitórias. E o texto vai dizer que esse consolo que tem que ser falado ao coração, ele tem que ser bradado, tem que ser dito com convicção, porque ele vai alcançar justamente o seu povo. E qual que é a razão desse consolo? O que vai te consolar nos dias difíceis de 2025 e que vai te consolar no dia de hoje e no restante da sua vida? 3 verdades do texto. A primeira parte do texto vai dizer, falai-lhe ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. A luta acabou. A grande verdade dessa parte do texto é nos mostrar que existe uma luta que todos nós estamos enfrentando. O povo de Israel, na verdade o povo aqui de Judá, nesse caso especificamente, qual que seria a luta deles? Eles iriam para a Babilônia, ficariam lá 70 anos, e acabado aquele tempo eles voltariam. Aquele período de provação, de luta, de desafio com propósito, vai ter um fim e ele vai chegar. E o profeta Isaías aqui diz de maneira profética que já acabou. É tão certo que vai acabar que Deus já disse que já acabou antes mesmo de começar o cativeiro babilônico. E isso aqui seria de algo de grande consolo. Porque imagine você viver naquela época. Você está em Jerusalém, tem a sua família, o comércio da sua família, seus amigos, a vida normal. E de repente você começa a perceber que o rei está diferente. Ele não vai mais para o templo, não se importa mais com a lei do Senhor. Você começa a ver a adoração a outros deuses para lá e para cá. Você começa a ver a maldade, a prostituição, a inveja, o ódio, a mentira, se espalhando como uma praga no meio da cidade.
Aí você começa a ver as árvores dando menos frutos. Você começa a ver os preços das coisas subindo. Você começa a ver pessoas montando suas trouxinhas e indo embora de Jerusalém, porque não vale mais a pena ficar ali. Em determinado dia, chega um mensageiro de longe e começa a gritar: Nabucodonosor está chegando. Rendam-se agora ou será muito pior depois. E você vê o rei ouvindo aquilo e fala: não vai dar nada não. E a situação piora, dia a dia. O Nabucodonosor chega, cerca a cidade. Você vê os portões da cidade que estavam sempre abertos para receber visitantes, comércio, trancados. A comida começa a acabar, a água começa a acabar, saneamento básico esquece, doenças começam a se proliferar, pessoas que você amava começam a morrer, os sacerdotes começam a largar os seus postos para cada um cuidar da sua própria vida. Coisas horríveis começam a acontecer no meio do povo. E quando no pior momento você pensa: agora Deus vai intervir, não acontece isso. Na verdade, Nabucodonosor destrói a cidade, derruba as muralhas, queima o templo, mata centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, e leva um grupo lá para a Babilônia, para não ter nome, não ter terra e não ter destino. Imagina você vivendo nesse fim de mundo. E é para esse povo que Isaías está escrevendo. E ele fala: essa luta que vocês vão enfrentar por causa do pecado de vocês, ela tem fim. Mas nem começou, Isaías, mas saiba que tem fim. Quando a noite estiver escura, quando você olhar para o horizonte e não enxergar nada além de um palmo, apenas desesperança, morte e desespero, saiba que Deus já pôs fim nessa luta. E isso para o povo servia de consolo, porque eles passariam por aqueles anos na Babilônia. Jeremias falava: gente, fica tranquilo, vão ser 70 anos, plantem árvores, construam casas, se casem, porque vai ter tempo, mas vai acabar. E isso animou boa parte do povo, no meio da dificuldade, a ficar firme. Eu tenho uma luta, eu tenho uma dificuldade, mas ela vai acabar. E de fato ajudou muitos irmãos nossos do passado. Daniel foi um desses. Ageu, Zacarias, Zorobabel e tantos outros também foram pessoas assim. Mas nós hoje também temos a mesma realidade, agora expandida. Quando nós olhamos para o mundo que vivemos, desde que o pecado entrou em Gênesis 3, vivemos nesse mundo onde coisas horríveis acontecem. Um mundo onde Nabucodonosor, sempre tem um Nabucodonosor novo por aí. Onde o cerco de Jerusalém acontece de tempos em tempos. Onde o mundo não funciona como deveria funcionar, nossos corpos não funcionam como deveriam funcionar. O mundo está doente, quebrado e caminhando para a morte. Mas Deus mostra a partir desse texto que a luta vai ter fim. Vai chegar um momento em que a história vai ter uma conclusão que não vai ser o ponto final da nossa vida, mas vai ser o grande triunfo de Deus. Isso é uma coisa que Deus adora fazer. Lembra de Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo? Qual que foi a primeira promessa de Deus? Quando ele falou para a serpente: eis que eu porei inimizade entre você e a sua descendência, e a mulher e a descendência dela. O descendente dela ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus, lá no começo, quando o pecado entrou no mundo, ele já falou: vai ter fim. A serpente que enganou e induziu o homem a trazer o pecado e a morte para o mundo, a serpente já é julgada no mesmo capítulo e já é dito: terá fim, terá reversão, à custa do calcanhar do filho da mulher. Nós sabemos que esse homem é Jesus Cristo, e é por causa disso que esse texto serve para nós hoje. Porque quando você olha para a sua própria vida e percebe os pecados que você enfrenta, as lutas que você tem espiritualmente no seu coração, o mundo quebrado que você vive, doenças do corpo, doenças do mundo, doenças sociais, você olha para esse mundo quebrado e você pode ser tentado olhando para os noticiários, o Instagram, o Reels, Twitter, o X, a mídia que for, a olhar cada vez mais para as vozes desse mundo e pensar: está tudo perdido mesmo. Vai ser de mal a pior. O planeta é como um carro desgovernado. E tudo vai acabar num grande caos, uma grande guerra nuclear, e vai ser o fim de tudo. Isso tem pegado o coração de muitas pessoas nos últimos dias. Basta olhar os burburinhos da política. É Putin, Trump, vai acabar o mundo em apocalipse nuclear? Vai ter uma nova Covid? O que vai acontecer com a gente? Quando você ouve só essas vozes, o que resta para a gente é desesperança e loucura. É cada um por si, Deus por todos. Mas esse texto mostra: essa luta que enfrentamos nesse mundo, consequência do pecado, ela é findada. Ela tem hora para acabar. E para Deus, já acabou, porque é Ele que resolve isso. E isso serve de grande consolo, especialmente para você, que luta contra pecados na sua vida. Se você é cristão, eu espero que esteja falando com você, porque eu espero que você esteja lutando contra os seus pecados. Sabe quando você pensa naquele pecado que hoje parece impossível de vencer? Para Deus já está vencido. Sabe aquele pecado que você luta dia a dia e chora e fala: Senhor, de novo, tem misericórdia de mim? Para Deus, já acabou. Ele já sabe de que vai acabar. Por quê? Porque Jesus já venceu no seu lugar. Quando você olha para esse mundo todo quebrado, olha para a nossa própria vida, as doenças que nos acometem, fruto do pecado nesse mundo, não necessariamente um pecado pessoal, mas um mundo em desordem,
Ou você pode pensar, Senhor, até quando eu vou ter que lidar com essa deficiência, com essa doença, com esse mundo doente? Até quando? Para Deus, já acabou. Ele já providenciou a cura. O texto de Pedro, junto com Mateus, dizem que na cruz Jesus não morreu apenas pelos nossos pecados, mas também pelas nossas enfermidades. No tempo, às vezes, experimentamos cura sobrenatural. Experimentamos a cura através de médicos e medicamentos. Mas em Jesus, até mesmo as doenças e mazelas do corpo nesse mundo já têm a sua conclusão. A grande questão é que, por vezes, podemos experimentar no tempo as migalhas da eternidade que Jesus já conquistou. O grande ponto, meus irmãos, para primeiro consolar nosso coração, é que a nossa luta é findada. Acabou. Para Deus, já acabou. A grande questão é que, no tempo, nós ainda vemos aquele eco de batalha acontecendo. Você é como aquele soldado que está no meio de uma grande batalha e você não sabe ainda que o rei inimigo já foi derrotado. Você está no campo de batalha. Você ainda tem que esquivar de uma bala, de uma flecha, de uma espada. Mas o inimigo já foi derrotado. O nosso Deus já venceu. E quando você passar por dias difíceis com o seu próprio corpo, com esse mundo quebrado, com os pecados que você enfrenta, saiba, essa luta para Deus já acabou porque Ele já venceu no nosso lugar. Para o povo não tinha nem começado o cativeiro, mas já tinha acabado. Nós ainda não vimos Jesus voltar e consumar toda a história, mas sabemos que Ele vai fazer isso e isso vai consolar nosso coração. Não sou eu que vou me santificar, não sou eu que vou me curar, não sou eu que vou vencer o mundo, é aquele que entrou na história e vai reverter tudo isso. Mas o texto também dá um segundo motivo do consolo do nosso coração. Bradar ele que é fim do tempo da sua milícia e que a sua iniquidade está perdoada. Se você já é macaco velho de igreja, como a gente diz, você tem o grande risco de ouvir isso aqui e falar, pastor, eu já sei disso. A cruz. A cruz. É tudo que a gente tem. É a melhor coisa que a gente tem. Esse texto vai mostrar para a gente que o pecado que levou aquele povo para o cativeiro, ele já foi perdoado. Então, para que ir para o cativeiro? Para que ir para o cativeiro se já foi perdoado? Porque existe um processo no tempo. Mas diante do Senhor, aquilo já foi determinado nos planos de Deus. Você hoje tem pecados para enfrentar. Você hoje tem que pedir perdão todos os dias pelos seus pecados. Uma vez eu contei para os jovens aqui, acho que foi só para isso que eu contei. No IBEL, o Instituto Bíblico, onde eu comecei meu preparo para ser pastor, lá eu tinha que pregar um sermão de prova. E no meu último sermão de prova, eu fui pregar a carta de Judas, de uma vez só. Não recomendo que façam isso. Hoje, se eu for pregar aqui na igreja, vai ser pelo menos uns 5 sermões. Mas eu preguei a carta de Judas, que fala justamente sobre como lidar com falsos mestres, com ensinos errados na igreja. E eu lembro da reação dos meus amigos naquela época. Eu abri a Bíblia lá em Hebreus, falando que Jesus morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Eu li aquele texto e falei, vamos orar. Aí eu orei e tal, porque era a palavra de Deus mesmo. E eu comecei falando, eu vou falar hoje uma verdade que poucos pregadores têm coragem de falar. Quando alguém falar isso aqui, já fica esperto, já vem heresia. Eu vou falar uma verdade que é negligenciada nas igrejas. Pense comigo, Jesus já não morreu na cruz por você? Ele morreu por quais pecados? Só os que você se arrependeu por todos eles? Por todos eles. Então por que você tem que pedir perdão todo dia? Você já foi perdoado definitivamente na cruz. Pare com esse chororô. Pare de se entristecer pelo seu pecado. Tome posse do perdão definitivamente da cruz e pare de ficar amargurado na culpa, na vergonha. Na hora que eu estava falando isso aqui, um amigo meu, Diego, baiano, arretado, ele já estava assim. Não é possível, não é possível. Aí eu falei, imagina se falam isso na sua igreja. Aí ele, ufa. Gente, é uma baita de uma heresia isso que eu falei, tá? Isso é uma heresia muito feia. Mas o ponto era, como você lidaria com isso? Mas o ponto é que essa heresia que eu falei de propósito, ela por vezes está no nosso coração. Talvez você pense nisso. Olha, se Jesus já morreu por mim, por que eu tenho que pedir perdão para Deus todo dia? Se eu sei que Ele já me perdoou, por que eu tenho que ficar, triste? Por que isso faz parte da minha vida? A grande questão é que aquilo que Deus faz definitivamente no decreto dEle, nós experimentamos o tempo em um relacionamento. Deixa eu colocar em outras palavras. Eu mencionei isso pela manhã, não vou me delongar demais. O Otto é meu filho. Ponto. Ele é, desde o momento que foi concebido, ele já é uma vida e já era o meu filho. Nunca deixará de ser. Se ele for a melhor pessoa, a pior pessoa sempre será o meu filho. Isso é um ato definido. Quando Deus te amou, te escolheu, te elegeu, te chamou, te converteu e te mudou, Ele te fez nascer de novo e você se tornou filho dele, pela fé em Jesus Cristo. Mas aquele ato inicial, no qual o perdão foi derramado, a adoção foi realizada, ele dura por toda uma vida. O Otto ainda não sabe falar, mas imagina que uns 2, 3 anos, ele já ensaiando as primeiras conversas com a gente. Aí imagina que ele pega essa porcaria de um celular, eu já estou ficando com raiva de celular dele, já antes, né? E vai ficar o dia inteiro assim, ó.
E aí, filho, como é que foi a escola? Ah. E aí, filho, você está bem? Como é que foi lá no judô? E aí eu estou na sala, ele fala assim, pai, estou indo embora, mas um pouco mais velho. Eu, tá. Oi, pai, cheguei. Ou nem fala nada e só passa. Como que vai ser o meu relacionamento com meu filho? Péssimo. Ele vai deixar de ser meu filho? Não. Mas vai ser um relacionamento muito ruim. A grande questão é que na cruz, Jesus te salvou, Ele te adotou, Ele te amou e te perdoou. Mas se isso aconteceu pontualmente no tempo, Ele te tornou irmão, tornou filho de Deus, você agora que tomou aquele perdão como algo derivado a ti, por causa da cruz, você agora durante a sua vida tem que viver em relacionamento com esse Deus. Por isso que não faz sentido um cristão que não ora, um cristão que não se arrepende, um cristão que não vive a vida da fé. Por quê? Ele tem que desenvolver aquilo que já começou no seu coração. Então, quando o texto diz, a sua iniquidade foi perdoada, não é para você ficar agora no estado de letargia espiritual e falar, então tá bom, então pode pecar à vontade, porque está tudo na conta de Jesus. Já o filme Tropa de Elite, né? Bota na conta do Papa. Tem alguns que dizem assim, bota na conta de Jesus, está tudo bem. Não, não é assim. A grande questão é que sim, o perdão do pecado é definido. Mas no tempo nós devemos pedir perdão todo dia porque amamos nosso Pai. É muito estranho um filho tratar um pai com descaso, só porque já é filho. Você vai o quê? Vai me desadotar? Que filho diria uma coisa dessa para um pai? Mas nós às vezes fazemos isso com Deus, quando não percebemos que esse perdão oferecido é para todo dia. O grande ponto desse texto, a segunda parte desse texto, é que você lembre, quando você estiver debaixo da culpa do seu pecado, da vergonha do seu pecado, que é normal você sentir isso se for cristão, você tem que lembrar, já fui perdoado. Já fui amado, o preço já foi pago, eu não tenho que pagar de novo, eu não tenho que caminhar de novo essa milha, a cruz já foi construída, já foi derrubada, a sepultura já foi preenchida e já foi esvaziada, a obra já foi realizada. A grande questão é que eu agora, no tempo, enquanto eu vivo nessa luta, que um dia vai ter um fim, eu tenho que tomar posse diariamente, pela fé, do perdão que Cristo me oferece. O cantor Estênio Márcios, ele tem uma música muito bonita, todas as músicas dele são lindas, né? E uma música dele chamada O Sonho, ele conta uma história fictícia em que ele diz mais ou menos assim: eu sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que, e eu me vi diante a um grande alto portão com uma placa escrita céu. Então eu chamei por alguém e o anjo veio me atender e perguntou, pois não? Ele falou, olha, eu quero entrar. E o anjo falou, mas como assim você quer entrar? Ele falou, não, olha os livros. Não, eu já olhei os livros aqui, não tem nenhum com o seu nome. Ele falou, não, olha aquele livro lá antigo, o livro da vida. Escrito desde antes da fundação, o livro mais antigo que tem. E aí o anjo pegou e falou, olha, está aqui mesmo. Espera aí. Você fez isso? E isso? E ele começou a ler tudo que eu tinha feito. E aí o anjo falou, vem cá, como que você fez isso aqui, quer entrar? E aí o Estênio diz na música, olha a última linha. Tem uma letra vermelha de sangue escrito, perdoado. E então eu podia entrar. A grande questão desse texto é que só tem um jeito de entrarmos na mansão celestial, só tem um jeito de ter paz com Deus, que é por meio do sangue de Cristo. E o texto diz que a única maneira de você ter esse consolo no seu coração, de que você pode dormir essa noite e não acordar amanhã, mas estar com o Senhor, é de que Jesus substituiu você. Ele tomou o seu lugar. Tem pessoas que vivem aterrorizadas com isso. Eu não sei se você já fez isso, mas se você olhar para o seu passado, você não precisa ser muito velho para isso não. Olha para o seu passado e pense nas piores coisas que você já fez. As palavras mais duras que você disse, as pessoas que você mais magoou profundamente. Eu não sei se você tem aquelas coisas, tem até vergonha de lembrar que você fez um dia. Eu tenho coisas assim na minha vida. E às vezes elas voltam como fantasmas da minha mente. E eu penso, meu Deus, apaga isso do meu coração, não quero lembrar. Como se fossem fantasmas que ficam querendo puxar o nosso pé todo dia. E lembrar do quanto nós somos horríveis. Se você não lembrar dessa segunda consolo aqui do texto, você vai pirar. Tem cristãos verdadeiros que vivem tristes, angustiados, sem alegria do Espírito Santo. Vivem uma vida murcha e crua, porque lembram mais do seu pecado do que do perdão. Você é a pior pessoa que você conhece. Nós somos todos os vilões da história. Nós somos horríveis, pecadores, miseráveis, malditos. Mas Deus nos amou mesmo assim, para que cada um de nós pudesse encontrar em Jesus o perdão. Se você olhar para dentro de você mesmo, você não encontrará a resposta, ou a paz, ou a verdade. Você apenas encontrará desesperança e perdição. Mas quando nós olhamos para Jesus, o consolo vem. Quando você olha para a cruz e percebe que ela está vazia, que você não tem mais o seu nome escrito lá para você ter que subir nela, você pode dormir tranquilo à noite, porque já foi pago, já foi perdoado. Tetelestai, como diria Jesus Cristo. Está consumado, não tem mais nada para fazer. Ele completou essa obra. E por fim,
O texto diz, talvez a frase mais difícil dele, que diz que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E aqui tem uma briga dos comentários para saber exatamente o que seria isso, mas o ponto seria mais ou menos o seguinte: eu sou consolado porque a minha luta vai ter um fim, e já teve um fim diante de Deus. Eu sou consolado porque meus pecados serão perdoados, e já foram perdoados diante de Deus. E eu tenho um consolo porque tudo aquilo que eu tinha que pagar já foi pago perfeitamente diante do meu Deus. Quando fala aqui, você recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, a ideia seria, eu sou pecador, eu tenho que pagar pelo meu pecado. Quando fala em dobro, não é que a gente pagou 2 vezes, seria injusto. Mas a ideia do dobro é que seria algo que tem 2 partes no hebraico, a ideia de uma coisa completa, uma coisa plena. Nós retribuímos perfeitamente o pecado que devia ser pago. Como assim? Se você olhar para você mesmo, essa conta não fecha. Porque na cruz, nós precisamos encontrar ali um substituto perfeito. E nós não somos. Eu uma vez conversando com, acho que na classe dos jovens, eu falei um pouco sobre isso. Por que você não pode, com uma boa intenção do coração, se enterrar, pular de uma ponte, se jogar numa fogueira, se pregar numa cruz e pagar pelos seus pecados? Por que você não pode resolver por você mesmo o seu pecado? Falando assim pode parecer um pouco caricato, mas eu lembro de momentos em que eu pedi isso para Deus. Lutando com alguns pecados específicos da minha vida e caindo de novo neles, eu falava, Senhor, me mata. Porque se o Senhor me matar, eu paro de pecar. E resolve. Me mata que resolve. Ainda bem que Deus não ouviu. E olha que eu pedi várias e várias vezes por isso. E eu não estava brincando quando eu pedi isso sério. E Deus, graças a dele mesmo, não ouviu essas orações imundas que eu fazia. Qual o problema desse tipo de oração? É uma oração que olha muito para cá. Eu olho para mim mesmo e espero em mim encontrar a satisfação pelos pecados que eu cometi contra Deus. Eu olho para mim e espero encontrar em mim o valor que tem que ser entregue por aquilo que eu fiz contra Deus. Eu olho para mim e tento encontrar em mim alguma coisa para entregar em troca pela ofensa que eu entreguei contra Deus. E quando a gente olha, e olha com sinceridade para nós mesmos, só sobra desesperança. Você nunca poderá pagar pelos seus pecados. Você nunca poderá substituir a você mesmo. Você nunca pode entregar para Deus algo que Ele aceite, porque você é sujo pelos pecados. Esse é o grande ponto da cruz de Cristo. Jesus veio como homem para quê? Para que Ele, sendo homem igual a nós, nos substitua. Ele, sem pecado, diferente de nós, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e é sem pecado, Ele pode ser aceito como um cordeiro sem pecado no nosso lugar. Nós não podemos. Lembra de toda a história do Antigo Testamento, da Páscoa? Chegava na Páscoa, o que tinha que oferecer para Deus? Um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. Perfeito. Isso era sinal de que não é qualquer coisa que Deus aceita, só a perfeição. E você não pode entregar isso. Eu não posso entregar isso. Então, como que essa conta pode fechar? Como que Deus pode receber em dobro, na plenitude, tudo aquilo que o nosso pecado merece e pagar para Ele? E a única pessoa que fecha essa conta é Jesus. Porque Ele, sendo homem, pode substituir. Ele, sendo santo, Ele é aceito no seu lugar. Mas por ser Deus, a morte dele vale por todos aqueles que Ele quer salvar. Se você não tivesse pecado e pudesse morrer na cruz por você mesmo, você só se salvaria. Você não salvaria mais ninguém. Porque a sua vida só vale por uma. Mas e a vida de Jesus? E a vida do autor da vida? Ela vale para todos quanto Ele quiser salvar. Valor infinito. Então esse texto nos aponta para Jesus, não tem como escapar de Jesus nesse texto. E ele nos mostra que o consolo de Deus, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, só tem resultado, só tem consolo para o povo de Deus, só fala o coração de Deus quando fala de Jesus. E a minha pergunta para a gente terminar esse texto é, você sente esse consolo? O que mais você está procurando? O que mais você quer de Deus? Ele já deu tudo. Alguns falam, o melhor de Deus ainda está por vir, né? Em 2025 o melhor de Deus vem. Já veio, já morreu, já ressuscitou. Deus já fez tudo. Se isso não saciar seu coração, se isso não te consolar nos dias mais terríveis, nada nessa terra vai consolar. Você pode tomar o tarja preta que for, vai resolver por algumas horas. Você pode fazer a terapia que for, vai resolver por um tempo. Mas só Jesus cura o nosso coração da enfermidade mortal que nos assola desde o princípio. Em 2025 você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, você vai ter lutas, eu tenho toda a certeza disso, eu vou ter também. Deus nos ajude a ser poucas e suportáveis. Mas em cada uma delas você vai precisar disso aqui. Lembrar em primeiro lugar, qualquer luta que você passar, diante de Deus, já teve fim. Por causa de Jesus, tudo vai ter fim. E como termina o Apocalipse?
com o paraíso, com a bênção de Deus, com a presença de Jesus. Então, você está sofrendo uma enfermidade? Um dia vai acabar. Aqui ou quando Jesus voltar. Você está lutando contra pecados? Espero que esteja fazendo. Você vai vencer ou aqui ou quando Jesus voltar. Você lida com dificuldades da sua família, no mundo que você vive? Isso pode acabar aqui, mas vai acabar com certeza quando Jesus voltar. Só Jesus coloca esperança no final das lutas que enfrentamos. Em segundo lugar, só Jesus pode lidar com a nossa maior dificuldade, o nosso pecado. Só Ele perdoa definitivamente. Só Ele resolve de uma vez por todas. Não é aquele perdão que você tem que fazer por merecer, orar com o olho bem espremido e a mão bem apertada de joelho, bem calejado, para Ele te aceitar. Não. É pela graça, pelo amor que Ele te salva. Então, você tem culpa no seu passado? Tem vergonha de coisas que você fez? Tem coisas que te impedem de chegar diante de Deus e falar com Ele com liberdade, como vimos semana passada? Abba, Pai. Saiba que Deus já pagou tudo. Já resolveu tudo que tinha no meio do caminho. O que você precisa fazer hoje é tomar posse pela fé dessas verdades. Quando eu digo tomar posse, não é aquele jargão pentecostal, mas é de você acreditar que isso é para você. É verdade, porque a palavra diz. Não é porque eu sinto, é porque a palavra diz. E por fim, lembre que não tem mais nada para pagar. Deus já recebeu em plenitude todo o pagamento pelo nosso pecado. Por isso Deus não está te punindo. Alguns, quando passam por dificuldades, pensam, Deus está me castigando. Eu devo ter jogado pedra na cruz em outra vida. Eu já ouvi isso de crente. Não diga mais isso. Nada que você sofrer nessa vida é punição de pecado, se você é cristão. Nada que você passar nessa vida é punição de pecado direto, se você é cristão. Porque se for, o seu Jesus está muito pequeno. Na cruz, Jesus pagou por tudo. O que a gente passa na vida é provação, amadurecimento, oportunidade de chegar mais perto de parecer mais com Jesus Cristo e consequências de erros da vida. Mas não é Deus nos punindo quando você sofre na sua vida. Quando você perde alguém que você ama ou perde alguma coisa que você estimava muito, não é Deus te punindo. Pode ser Deus te disciplinando, pode ser Deus te amadurecendo, mas nunca te punindo. Por quê? Ele já recebeu em dobro tudo que ele tinha que receber por causa do nosso pecado. Então Deus não está com fome e sede de justiça. Quem sente isso é a gente. Ele já está saciado pelo que o Filho dele fez. Por isso, em 2025, adore a Deus com liberdade. Viva a vida com esperança. Toda luta vai ter fim. A vitória já é nossa, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que a Tua palavra nos console, que ela fique guardada em nosso coração, que isso que vimos hoje, que é o cerne do Evangelho, o coração da Tua palavra, venha a ser aquilo que marca a nossa vida diariamente nesse próximo ano que virá, Pai. Nos ajuda a ter um ano com maior clareza de que o Senhor é vitorioso em nosso lugar, sempre vitorioso. Nos dá um ano com clareza de que nossos pecados já foram perdoados. Nos dá um ano com a clareza de que, da Tua parte, Senhor, só resta amor a ser derramado sobre os Teus filhos, e não mais justiça a ser cobrada de nós, Pai. Nos ajuda a nos apropriar de tudo isso por meio da fé em Jesus Cristo. Que nós sejamos esse ano mais unidos a Jesus do que jamais estivemos em nossa vida. Que neste ano nós possamos sentir a Tua presença em nossa vida, com todo o nosso ser. Que as verdades da Tua palavra sejam vívidas em nosso coração. Que nós não venhamos a esquecer daquilo que Jesus fez, faz e fará por nós. Que Ele seja o centro de tudo em nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.